Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Loma. Estou começando mais um vídeo ali no canal. Se você é inscrito, se inscreve no canal, comenta, compartilha aquele vídeo ali. Hoje em bem, só para me agradecer para 500 inscritos no canal. Para me agradecer para tudo quem que ajudou. Para tudo quem que apoia, que acredita na mim. No começo, que foi fácil. Gosto de lista, mas fácil para morrer. Gosto de nunca tenho vergonha semana no começo. Eu tenho que agradecer para todo alguém que ajudam, que se inscreve no meu canal, que dão apoio. Sempre que faz vídeo, você está comenta, você está mandando mensagem, está falando, oi, melhora aquele, eu só está melhor, faz aquilo, faz aquilo. Primeiramente, eu agradeço a Deus, para morrer que ele, que o canal nem está criado, nem nada. E também agradeço a minha namorada Vanessa, que está sempre no comunidade de começo, que me pensa na criar canal. Hoje, só está penso na criar um canal para fazer vídeos e para pôr em rir, para divertir, para modo que sai então mora me só se fica ali na casa se nada fosse cabeça tá bem. Então me penso, olha, tá criar um canal no YouTube, tá fazer vídeo para tentar descontrair para tanta coisa. Quando que começa com o canal, ele sempre tá fazer, não tá ajudando, não tá apoiando o que precisa. Se ele sabe ele que está fazendo capa de vídeo para morrer, a mim que sabe fazer. Então a mim só está grave, não edita, não edita e não edita na móvel, que ele pouco usa, pouco tanto que está fazendo, que o outro não está falando, olha, pode fazer em capa, morrer, que sabe fazer. Ele tem aplicação na móvel que está fazendo, mais rápido que meta, mas não está fazendo. Então eu agradecer para tudo que você faz para mim. Também agradecer também meus amigos também, aqueles que ajudaram no começo, que estão sempre te apoiando para morrer com tudo. Para morrer não te lembra no começo, que me falou, não queria um canal no YouTube, para fazer vídeo, que lá. O mundo está falando, que eu queria para morrer ninguém que estou jogando vídeos, nem que vídeo que eu fazer, que lá, que está nem motivação para fazer. O mundo está falando que eu vou fazer, para morrer que está certo, para morrer, porque não conseguir fazer nada, que lá. A mim, olha, para nós hoje, eu me penso na criar canal, tem uns 4 meses que me cria, que me falou assim, que me vem na casa, me são assim, olha, a mim é capaz de fazer isso, me é capaz de fazer aquilo, não está cria canal, não está fazer, para mim, quem conhece isso que eu criou hoje, que aqui hoje, que fazer nada, para morrer, assim que fazer para mim, ninguém que está fazendo. E cima eu também, se eu criar um canal no YouTube, tem dinheiro para morrer, os amigos está criticando, está falando, que eu faço, é bacana, aquilo, faço para morrer estar certo, a mim fazer. E não está na minhas 11. Hoje fazer, acho que um ano que entende que cria canal no YouTube. Hoje não vai ter 500 inscritos. É que é fácil no começo, como no começo que está muito coisa. A mim no começo começa com a direita, depois para, gosto de que se torna cresce pouco a pouco. Não tem diferença, Deus me está consigo, minha mãe sempre também está apoiando, está falando, faz, e sempre que me ele está perguntando, e ainda que chega naquele meta que eu falei uma critica, que me falei sempre, e em critica mini inscrito para poder rever as coisas que para morrer que cria aquele canal ali. Se você sabe, subscreve no canal hoje. Sempre minha mãe está apoiando aqui em Baileta, falando, faz. Minha irmã mais pequenote, cada que falava da queria, eu falei que eu fosse que era certo, que eu fosse aquele. Meus restos de amigos, que eu faz. Tem uns que sempre falam, faz e não está apoiando, não está fazendo vídeo com o bom. Esse carro que eu faço vídeo, mas sempre está falando a mim, faz. Outro está subscrevendo no canal, outro que está subscrevendo também, a mim, fora-se. Se não creem, não faz, se não creem, eu me que faz. Para morrer, a mim está agora atrás de mim, a mim está fácil de mim. Para morrer, me chama, me é capaz. A minha é capaz, a bota me é capaz, o que quer fazer. Qualquer coisa na vida que eu quero fazer. Eu quero jogar bola, alguém está falando que eu sabia jogar. Eu tenho vontade de fazer. Eu quero criar um canal para fazer vídeos, para divertir, para pôr alguém a rir, para tentar fazer qualquer coisa. Faz para morrer outra consigo. Se você acredita na boa, faz. Para mostrar que acredita na boa, ninguém que acredita mais. Sim, a mim. A mim, muitos que acreditam na mim, não querem fazer para mostrar comer. Se flama que está consigo, será que não está consigo ou não? Então, 4 meses, está pensa para criar. Não. E não está a criar próximo mês. Depois alguém está a falar, mano, se eu criar um canal para você que usar, tudo está a falar que eu queria para a única estar certo. Depois de 4 meses, vamos falar com a minha namorada e falar, faz. Sempre terá um apoio, está a falar para fazer, mas está a conseguir.
Ainda gosto ali, antes de fazer aquele vídeo, eu falei, tinha 500 inscritos, eu falei, parabéns, bom, eu consegui mais. Não sabe, mas eu consigo, então faz quando chega lá. A hora que chega 1000 inscritos, então estou a fazer mais um vídeo para agradecer nós, para agradecer Deus primeiramente, para morrer não consigo. Se consigo, também eu estou consigo. Então faz de boa, para mostrar que faz, ninguém que está fazendo para bom. Esse família, aquele foi vídeo só para mim, franhoso. Muito obrigado, meus tudo que se inscrevem no meu canal, que deixa like, que comenta, que compartilha meus vídeos. Obrigado mesmo de coração, estou feliz para morrer. Um flama me é capaz, um foi capaz, um fazer de mesmo. Eu vou também fazer de boa para eu conseguir. Eu vou também, se eu criar um canal, vou mês de apoio, querer para partilhar o vídeo para coisa. Nem se um alguém que tem 20 seguidores, 10 seguidores que partilha, que um alguém hoje já é tchau. Para morrer um grão que seja o papo. Então, fica aquele na cabeça. Começa que fala, e a mim que tem seguidor, alguém que estou em vídeo, faz, pô, se eu fazer alguém estou, se eu que fazer ninguém que estou já nada. Então, se eu fazer, que 10 alguém hoje eu vídeo, e toda vez que eu pôr vídeo lá alguém baila, que ele 10 seguidor, que 10 amigos tem, baila hoje, já é um bom começo para bom. Então, faz, e vamos, cada que eu faz, canal, não tinha não tinha mil não. Não tinha 500 tal inscritos e seguidor no Instagram. Era no Instagram que alguém entra nele, me perde. Me cria mais um. Gosto de ter 500 seguidores também. 500, quase 600, nunca sabe, nunca se lembra. Hoje não está falando, é capaz, é capaz. Fazer, se boa que consciente que queria fazer vídeo, queria gravar vídeo comigo, queria coisa, manda mensagem, não está fazendo. Para morrer, minha vergonha já acaba. Vergonha já acaba. Muita fase. Muito obrigado, mais um beijo para todos os meus amigos que ajudam. Também muito obrigado, também te agradeço a Carlos Andrade, que no começo também era um apoio em na nossa live. Encontra a história, e divulgando a família, se você inscrever no canal para seguir. Nossa live também, fazer uma brincadeira que para contar a história, ganha em primeiro lugar. Foi lá também que dá um bom apoio que no canal sub. Também muito obrigado, Carlos Andrade. Nos está junto, irmão. Obrigado lá. Sempre está grato para tudo quem é que Jurão. Quem é que Jurão também está grato também para amor. Esse também senhores que Flamengo, que eu faço, que eu tinha coragem também. Faz e gosta de mim. Tem 500 inscritos, já é 1000 inscritos no canal. Obrigado por nos tudo, nos está juntos. E ainda se o 20 inscritos, subscreve no canal com por chegar 1000 inscritos já. Para mostrar que eu não estou consigo. Quem que acredita está ali para hoje. Então um ano para chegar 500 inscritos, se querem ter mais um ano para chegar 1000, manda chega. A hora que chega, eu estou hoje. É a nossa família. Obrigado por nos tudo que subscreve no canal. Hoje está feliz. 500 inscritos, por falar é pouco, mas 500 alguém se quer 500 dá €1. Eu tenho 500 € já. Então família, sim, obrigado por nos tudo. Um beijo.